meta de 60 mil. Bom, então vou deixar aqui essa matéria, né, no caso do Fábio Mota, créditos para o portal Central do Vitória, lá no Twitter, que faz um ótimo trabalho, pode seguir eles por lá também, que colocou o seguinte, ó, Fábio Mota revelou que o clube está fechado com um contrato assinado, né, com 2 patrocinadores que serão revelados em janeiro de 2024, matéria então do Globoesporte.com, falando sobre essa chegada de 2 novos patrocinadores, né? Que assim, não foi informado, por exemplo, se seria patrocinadores para o name rights do estádio, que eu já trouxe aqui para vocês que essa reforma, né, na cobertura poderia se passar, por exemplo, com a chegada de uma empresa adquirindo os name rights do Barradão e tendo a reforma do estádio. Trouxe aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo, quando terminar eu deixo na tela final para vocês, ou se seria, por exemplo, para uma propriedade na camisa, né, em algum dos lugares que vão estar disponíveis no próximo ano. Não sabemos exatamente até quando vai alguns contratos com os principais patrocinadores do clube, seja, por exemplo, o patrocinador Master, ou aqui no peito, na manga, no calção, poderia ser um patrocinador nesse sentido, mas enfim, revelou então que já tem 2 empresas assinadas para o próximo ano, obviamente com receitas de valores da Série A, que vai fazer com que o Vitória tenha um faturamento muito mais alto. Inclusive tem um gráfico interessante que mostra, né, o quão diferente é quando o Vitória estava na Série A 2017, 2018 em relação à receita, né, de transmissão, com a comparação, por exemplo, nos últimos anos, tanto de receita de transmissão quanto de patrocinadores. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui mais de patrocinadores, mas que dá pra ver, né, o quão maior vai ser a receita do clube para o próximo ano. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Heroibet, casa de apostas esportivas que te dá, ó, no caso, R$25 de saldo para você começar a apostar, apenas fazendo o seu registro, que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro na Heroibet, que você já vai ter esse saldo de R$25 na sua conta para você começar. Lá que é super simples de você encontrar os jogos, seja para essa última rodada da Série B pelo Vitória, ou por exemplo nos outros compromissos, né, da Série A, do Campeonato Brasileiro, reta final aí do Brasileirão. Tem também jogos do futebol europeu, super simples para você encontrar lá na Heroibet, que chegou com tudo aqui no Brasil, e você fazendo o seu registro pelo link aqui no primeiro comentário fixado, você já vai ter esses R$25 na sua conta. Bom, então de onde surgiu isso, né? Eu vou deixar aqui então essa matéria, essa postagem do portal Central do Vitória, onde fala o seguinte lá no Twitter, ó. O planejamento para 2024 depende da aprovação do Conselho Deliberativo do clube, que a ideia inicial é ter uma aprovação de orçamento de 200 milhões a 300 milhões de reais, no melhor dos cenários, para gastar, né, na próxima temporada, e a folha de 2024 será de no mínimo 5 milhões e no máximo 8 milhões de reais. Na Série B, a folha do Vitória foi então de 2,5 milhões, que já foi um valor muito mais alto do que foi no campeonato estadual, no campeonato da Copa do Nordeste, porque teve a chegada de novos patrocinadores que aumentou bastante essa receita do clube e, consequentemente, para gastar mais na folha salarial com a contratação de alguns jogadores. Então, para o ano que vem, tendo esse faturamento bem mais alto, é de se esperar que tenha com a folha, vamos colocar aí no meio termo, né? Nem 5 milhões, nem 8, mas uns 6 milhões e meio de reais, 7 milhões, dá para montar um time bem bacana. Geralmente alguns times ali que estão em 12º, 11º lugar, tem uma folha similares a essa, ainda mais primeiro ano voltando à primeira divisão, certamente não é uma folha salarial baixa, fora essa previsão de orçamento, que vamos colocar como se fosse a receita total no ano, de 200 a 300 milhões, é também realmente algo bem interessante, um faturamento muito mais alto do que o Vitória teve nos últimos. Essa matéria aqui do portal Cássio Zirpoli, que é muito bom, a matéria do jornalista, que fala sobre as finanças, né, dos clubes do Nordeste. Esse aqui do Vitória é bem interessante, mostrando qual foi o faturamento de patrocínio e marketing do Vitória nos últimos anos, ó. E só para você ter uma ideia, o clube, quando estava, por exemplo, na Série A 2017 2018, era um valor próximo de 5 milhões e 680 mil reais, 2018 6 milhões e 416 mil, aí 2019 1 milhão e 100, 2020 3 milhões e 200, 2021 2 milhões e 780 mil, e 2022 não foi detalhado, que foi o primeiro ano da gestão do Fábio Mota. Eu não ficaria surpreso se os valores do ano passado, quando o Vitória estava na Série C, eram muito mais altos do que 2018 e 2017, até porque esse mercado no Brasil cresceu bastante, tá? No caso de patrocinadores, só para você ter uma ideia, voltando à primeira divisão, com certeza já vai ser um valor muito mais alto do que esses 5 milhões de reais de 2017 e 2018, uma propriedade do patrocínio Master, pelo menos o dobro, tá? Até porque, em média, os clubes da primeira divisão têm um valor próximo de 1 milhão de reais mensais garantidos dos patrocínios Masters, no mínimo 8 a 12 milhões de reais. Então, o Vitória já vai ter um aumento muito grande para o próximo ano.
E olha que esses números não foram divulgados de 2022 e nem também não foram detalhados, né? E nem em 2023, mas eu tenho certeza que já com a gestão do Fábio Mota foi muito mais alto do que seria nesses últimos anos, mostrando também um bom trabalho, né, feito pelo gestor, que já falou, né, que a chegada de alguns patrocínios foram fundamentais para o clube conseguir essa reerguida na Série B e conseguir o acesso para a Série A. Para o próximo ano certamente vai ter algumas chegadas importantes, como ele já afirmou, né, que já tem esses 2 contratos assinados para o próximo ano. Bom, e muita gente pensou também que poderia vir a ser a Vivo, né, que no caso tinha conversas e tudo mais, mas não é bem assim. Até o portal e o Central do Vitória falou o seguinte, ó, Fábio Mota revelou que está em negociações com a Vivo para melhorar a internet do Barradão, que no caso seria então um acordo com a empresa para quem é usuário, né, da operadora, ter uma melhor conectividade nos dias de jogos. É horrível, né? A internet em qualquer estágio do Brasil, do mundo, desse cara tenta conectar, não vai de forma alguma, e poderia, quem sabe, ter essa parceria com a Vivo para melhorar nesse aspecto. Óbvio que pode surgir, quem sabe, uma outra proposta de parceria, sim, mas a Vivo que patrocina ali o Campeonato Brasileiro de algumas outras formas, eu lembro bastante em publicidade e também na televisão, né, com parceria com a Globo e tudo mais, sempre tem, né, aquele famoso Vivo que aparece no meio das transmissões, mas em clubes em específico, eu sinceramente não estou lembrado, já deve ter tido sim há muito tempo atrás, mas nos últimos 5, 6, 7 anos não tem essa impressão, não sei se eles estariam interessados nesse tipo de parceria, mas não é em relação ao patrocínio confirmado, tá? Essa especulação da Vivo seria justamente sobre essa melhor conectividade nos jogos do Barradão. Mas por que eu falo que é importante, né, essa chegada de novos patrocinadores? Que até mesmo dentro do clube é se falado nisso, justamente para um orçamento ainda maior em 2024, que o plano do Vitória é obviamente se manter na primeira divisão, mas não passar sufoco, não brigar o tempo inteiro do campeonato para não cair, que eu quero comentar aqui com vocês. Bom, então eu vou deixar aqui também essa matéria lá do portal do Central do Vitória, falando o seguinte, ó, o planejamento para 2024 depende da aprovação do Conselho Deliberativo do clube, e a ideia é ter uma aprovação de um orçamento de 200 milhões a 300 milhões de reais para a próxima temporada, ou seja, um faturamento total desse valor para o próximo ano, e a folha de 2024 será no mínimo de 5 milhões de reais e no máximo de 8 milhões. No caso, na Série B, a folha foi de 2 milhões e meio de reais, bem maior do que foi no campeonato estadual, tá? Então, assim, uma folha de, vamos colocar ali no meio, né? Nem 8 milhões, nem 5. Vamos colocar ali uns 6 milhões e meio, 7 milhões. Já dá para ter em mente que é um valor próximo de algumas equipes que estão fora da zona do rebaixamento hoje. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Por exemplo, um valor próximo do que o 8 milhões é o que o Fluminense paga de folha para os seus clubes, tá? Mas é muita exceção, para os seus jogadores, melhor dizendo. Mas é um valor próximo do que seria, por exemplo, do Cruzeiro nessa temporada eu sou torcedor do Cruzeiro, tenho um canal aqui também do Cruzeiro, começou com 6 milhões e agora está em 7, valores também próximos do Cuiabá, que está hoje na 9ª colocação, do Atlético Paranaense, que é algo próximo de 10 milhões de reais, mas um primeiro ano de volta não dá para levar em consideração isso. Só para você ter uma ideia, o Vasco, que está aqui em 15º, com a chegada de reforços, elevou a sua folha para mais de 18 milhões de reais, com impostos vira 24 milhões. O Fortaleza tem uma folha próxima também de 11 milhões de reais. E o Curitiba e o Goiás seriam os mais próximos. O Curitiba com 8, o Goiás com uma folha ali, então, se não tiver enganado, próximo de 5 milhões de reais. E o América também nesse mesmo sentido, que desandou bastante o América nesse ano. Ano passado com uma... Bom, quero falar aqui então primeiramente sobre essa informação lá da Arena Rubro Negra, portal aí então que cobra as notícias do Vitória, e também para o Central do Vitória lá no Twitter, que colocou o seguinte, ó: de acordo com o Fábio Mota, o Vitória irá contratar 10 jogadores para o início de 2024 e a ideia é manter, né, a base atual e trazer reforços para o Campeonato Baiano e para a Copa do Nordeste. Segundo o presidente, a janela do meio do ano da Série A deve ser a mais movimentada, né? No caso, com o Vitória estando na primeira divisão. Ele até completa em outra entrevista dizendo que, diferentemente do ano passado, que assim, teve que mudar o time inteiro da Série C que conseguiu acesso para a Série B, e o Vitória realmente fez uma campanha horrível nas duas competições, tanto no Campeonato Baiano quanto também na Copa do Nordeste, e assim, meio que deixando a dizer que o time basicamente não iria conseguir o acesso. E não foi o que aconteceu, conseguiu dessa volta por cima. A expectativa para esse ano é de ter reforços ali pontuais que cheguem já para a disputa dos campeonatos do início do ano, o estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, onde a equipe iria ficar fora da Copa do Brasil pelo desempenho ruim que teve no início do ano, mas conseguiu dar a volta por cima na Série B. Então, trazendo ali alguns jogadores que vão ser importantes, que vão fazer parte da Série A, mas a principal janela deve ser realmente ali no meio do ano do Campeonato Brasileiro, que é uma pena também que a maioria dos times recebem apenas as cotas nesse meio do ano, né, da temporada da Série A. Então, uma pena mesmo, e não no início do Campeonato Brasileiro. Pode ser ali tanto entre os meses de abril até o início do Brasileirão, quando está começando,
ou mais ali para meados de julho, né, quando é realmente a janela de meio da temporada. Antes de dar uma sequência. Bom, vale lembrar isso aqui também, ó, que o Globo Esporte trouxe essa matéria, crédito lembrado do Central do Vitória, sobre a manutenção do time base que conseguiu a Série B desse ano, o título, para o início da próxima temporada, ó, onde o Fábio Mota falou aqui, ó, que o clube deve manter a base para 2024 para a disputa do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, né, que seria então o Rodrigo Andrade, o Edson, Lucas, o Zeca, o Osvaldo e o Camutanga, e terão também outros contratos renovados, então aí de acordo com essa matéria. Então poderia sim ser uma boa opção, não acho que tem que mudar todo mundo. Os jogadores que forem importantes nesse ano, pro ano que vem não seriam úteis, eu discordo disso, ainda mais no início do ano, onde eles não vão ter, né, o Vitória não vai ter ali, por exemplo, várias oportunidades de mercado, como vai ser no meio do ano, justamente por não ter chegado ainda essas cotas de transmissão da Série A.